Eu não quero falar muito sobre isso, mas eu achei necessário colocar, porque é uma coisa simples que às vezes eu observei que bebês chegaram para mim com o sapinho direto da maternidade. Parece que ninguém notou isso e que nem as enfermeiras ou médico observou isso e mandaram o bebê sem nenhum tratamento. Como aconteceu no meu caso de receber bebês direto da maternidade desse jeito, eu achei importante colocar só rapidinho um videozinho sobre isso, porque é uma coisa que pode causar desconforto no bebê desnecessariamente. Sapinho nada mais é do que um fungo na boca. Basicamente, o fungo que causa candidíase na vagina da mulher é a mesma coisa que causa sapinho na boca do bebê. Essa infecção, vamos dizer, de fungo, causa desconforto no bebê. Por mais que pareça um tanto desagradável e não é confortável, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Por que eu acho necessário incluir aqui nesse conteúdo? Porque quando eu tive esses casos e eu não sabia chamar, eu fui atrás da internet porque ninguém sabia falar. Eu já sabia em inglês, mas não sabia em português. Achei a tradução, achei um tanto estranho, sapinho, um sapo pequeno, né? Mas daí eu comentei com o outro e ninguém sabia do que eu estava falando. Falando de mães, de pessoas normais, tá? Ninguém sabia do que eu estava falando. Não ninguém, mas a maioria. Vizinhos, amigos, não sabiam o que eu estava falando, o que era sapinho. Achava, será que é isso? Será que é aquilo? Não, e não sabia. Tanto que uma amiga minha, que tem gêmeas, inclusive, que já tem 17, 18 anos, ela falou pra mim, quando eu falei, não, mas eu expliquei pra ela, não, é o candidíase que dá na mulher, só que na boca do bebê. E ela falou, não, eu acho que não é isso, Sara. Não é, eu acho que você não sabe o que é candidíase. Eu falei, sei muito bem, é o que parece que é, pode procurar no Google. É um fungo que nosso corpo já conhece, só que fica desequilibrado, tá? Então, nosso corpo, quando passa por um baque de imunidade, pode ser por estresse, pode ser por cansaço, pode ser por estresse emocional, pode ser por alguma doença, alguma coisa, a gravidez em si já é um baque. É comum o nosso corpo ficar desequilibrado. O bebê faz parte do corpo da mãe, a princípio, tá? E nasce. Claro, se a mãe não se cuida direito, daí tem muito mais chance de ter isso. Nos meus casos, às vezes tem mais a ver com isso do que no seu caso, porque muitas dessas mães vêm de situação de rua ou de situação de extrema pobreza. Mas no seu caso é possível também que aconteça, tá? Não é uma coisa tão ruim, só precisa observar. Se você identifique isso, fale com o seu pediatra e vai entrar com o tratamento e você vai matar logo no início. Não é nenhuma coisa tão ruim, não. Por que eu falo isso? Porque tem bebês que têm sapinho e começa a incomodar. E se você não observar, você não vai saber do que se trata, o bebê vai estar chorando e você vai se desesperar e não vai saber o que é, né? Então, no caso, e você não sabe o que é, e passa algumas semanas o bebê sofrendo por uma coisa, um desconforto, que se você tivesse observado logo no início, não teria dado nada. Mas se você não sabe e não entende que tem alguma coisa ali errado, o bebê tá chorando e você, mãe, está triste, está, estressado, não sabe identificar, às vezes fica nessa de, é cólica, isso, aquilo, e não é uma coisa totalmente tratável e simples de tratar. Sapinho apresenta na língua do bebê, tá? Língua branca. Pode procurar fotos na internet. Língua branca. Às vezes é difícil identificar porque a mãe não sabe e acha que aquilo é leite. Principalmente leite de fórmula, sabe? Que como a fórmula fica mais... Por não ser natural, assim, da mãe, né? Fica um pouquinho mais fácil de grudar na língua. Quando a bebê tem língua, né, que tá ficando branco, nós precisamos cuidar da saúde bucal do bebê. Então, precisamos colocar uma gaze no dedo, passar na água filtrada e limpar a língua do bebê para cuidar dessa saúde bucal. E eu vou ter outro vídeo falando sobre os cuidados, né, da dentição e dos cuidados da boca do bebê. Mas isso é importante porque é nessa hora que você observa se é ou não é sapinho ou leite. O leite, quando você passa o gaze, ou uma fraldinha limpa na língua do bebê, o leite sai rapidinho, sai facinho, você passa e saiu. Quando é sapinho, não sai. Quando é sapinho, você passa e não acontece nada.
E você vai, ué. E você molha de novo, passa de novo, não acontece nada, não sai. Ou fica, tipo, sai só um pouquinho de leite que tava por cima e fica aquele branco na língua. Daí deve ser sapinho. Você leva no pediatra, né, e já conversa e eles vão te dar a nistatina para você e como você deve usar. Pode até ser comprado sem receita médica no farmácia, mas o mais indicado é que você fala com o seu pediatra. E basicamente, fazendo isso, cuidando da higiene bucal do seu bebê, observando quando você percebe que a língua tá branquinha, tem que fazer isso para você observar se é ou não sapinho, tá? Porque o bebê pode sofrer, pode chorar e você não sabe achando que aquilo é apenas leite na língua. Eu já recebi bebês direto da maternidade com sapinho, ou seja, cheio de enfermeira, médico e ninguém notou. Ninguém notou, eu teria entrado com tratamento e me enviado o bebê com tratamento já nistatina na receita para eu estar, né, aplicando e cuidando disso. Então, como eu já recebi da maternidade, eu já tive, se não me engano, uns 3 ou 4 bebês. Às vezes acontece mais pra frente, tá? Às vezes não é quando o bebê tá recém-nascido, às vezes o bebê já tem algumas semanas ou meses de vida, não importa, pode apresentar dessa forma. E é importante que você trata logo no início, porque também isso, como passa dessa área que nem na boca ou na vagina, principalmente com menina, isso é nosso sistema inteiro, tá? É tudo um sistema só. Então não importa se tá acima ou abaixo da língua, ou acima ou abaixo do umbigo. Se tá atacando numa área, tá atacando no outro. Então você não quer que prolifera no corpo todo. Mas seguindo essas dicas não vai ser problema para você.